Continuando o vídeo anterior, gente, que eu tô falando aqui da velhice, né? Como ela é diferente nos indivíduos. Eu dei exemplo com o meu patrão, da minha sogra, da minha mãe. Continuando, né? Vocês podem falar assim, ah, Ana, mas se tua sogra sempre foi tão ativa e tudo mais do que a tua mãe, por que ela tem esse problema todo de saúde? Vou explicar pra vocês agora. Gente, o significado de ser ativo não quer dizer que a pessoa é cuidadosa. Se ela tiver a pessoa se movimentar, a pessoa ser aquela pessoa ágil, com um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não significa que a pessoa é cuidadosa. No caso da minha sogra, ela é mais ativa do que minha mãe, sim, mas ela não era cuidadosa com a saúde dela quando ela era mais nova. Pra vocês terem ideia, minha sogra tem pressão alta desde nova. Então, assim, e diabetes também. E ela mesmo falou que você sabe que diabetes é muito nutricional, né? É muito que a gente come. Então ela mesmo afirmou que comia muito doce, muita besteira, não almoçava. E outra coisa, gente, naquele tempo, no tempo da minha mãe, no tempo do meu patrão, no tempo da minha sogra, os adultos eles viviam numa correria total, principalmente quem era mãe solo, como minha sogra, como minha mãe. Então elas deixavam de se cuidar para priorizar o trabalho delas, porque para elas era o mais importante no momento, porque elas tinham um filho para sustentar. Eu não julgo, tá, gente? Só que se vocês pensarem com a lógica, né? O não se cuidar para trabalhar, meio que não faz muito sentido, certo? Porque é um exemplo. Eu conheço hoje em dia pessoas que são muito mais velhas que minha mãe e minha sogra e trabalham ainda. Minha sogra deixou de trabalhar por conta de condição de saúde mesmo. E minha mãe por conta de idade e também porque se aposentou, enfim, né? Mas é o seguinte, gente. Antigamente, as mães faziam o quê? Elas não se cuidavam, elas não iam para médico, elas não faziam exame preventivo. Tanto é que minha sogra teve câncer de ovário. Foi diagnosticado muito tarde. Ela realmente pulou uma fogueira, ela realmente renasceu de novo, né? Assim diz os médicos, porque como ela nunca tinha feito uma prevenção na vida, então foi muito arriscado a cirurgia dela e tudo mais, né? Então, assim, as mães não iam para médico. Eu me lembro perfeitamente que minha mãe, pelo menos até uns 10 anos, 12 anos, minha mãe levou a gente para pediatra, isso eu me lembro. Ela levava, ela fazia exame de sangue na gente, no postinho, ela dava as vitaminas que a médica passava, tudo certinho. Mas na gente. Eu nunca vi minha mãe dizer assim, eu vou para uma consulta minha. Então as mães não iam para um oculista, as mães não iam fazer uma prevenção, as mães não iam fazer exame de sangue. Tanto é que minha mãe passou anos com crise de gastrite. Anos, gente, gritava de dor. E minha mãe só ficou boa, porque eu, na minha fase adulta e já casada, levei minha mãe para um médico particular. Foi que ele passou o remédio corretamente e minha mãe ficou boa, graças a data de hoje. Então, se não fosse isso, ela estaria sofrendo até hoje, porque eu me lembro que na minha infância eu via minha mãe gritar em cima da cama, de dor, de gastrite. Só que minha mãe não ia para o médico, gente. Por quê? Porque priorizava o trabalho dela, porque na mente dela, se ela faltasse trabalho, ela não ia ter dinheiro e tudo mais. E vocês sabem que os patrões meio que se aproveitavam disso. Só que hoje em dia isso não faz muito sentido. Porque se a pessoa não está bem fisicamente para trabalhar, como é que a pessoa vai render? Vai fazer o trabalho direito se a pessoa está com dor, um exemplo. Hoje em dia, os trabalhos, eles mais exigem. Hoje em dia, alguns trabalhos, algumas funções, elas exigem que você faça exame todo ano, que seja acompanhado pelo médico. Se tiver para uma divisão, faça exame. A maioria das funções existe. Antigamente não tinha isso. Então, minha mãe sofreu muitos anos. Então, com a minha sogra não pode ter sido diferente. Como ela só tinha um filho, ela priorizava o filho dela e não ia para médico. E teve vários problemas de saúde que se agravaram ao longo dos anos. E é isso que dá. Entendeu? Então, lembrando, gente, ser uma pessoa ativa não é ser uma pessoa cuidadosa. Tá? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, minha mãe ia muito pra trabalhar doente. Minha mãe ia com virose, já vi minha mãe já foi trabalhar uma vez com dengue, eu me lembro, para não faltar o trabalho. Então, assim, é muito complicado isso, né? Não pode fazer isso. Pronto, tô varrendo os ambientes, tô fechando, né, como vocês sabem, porque senão entra bastante poeira, né? E não queremos poeira na casa. Não é isso?